E aí, nono ano, vamos lá para a nossa primeira aula de matemática da semana? Pessoal, vamos continuar no capítulo 2, teoremas e proporção, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com uma proporção, com um teorema, que esse teorema ele é utilizado de agora, com vocês, até o final do ensino médio, tá bom? Esse teorema, ele é tão conhecido como o Teorema de Pitágoras, beleza? Anotem a atividade de vocês, página 127, o desenvolver aplicado a 126 e a interação da página 126, tá bom? Então, peguem o livro de vocês e posicionem lá na página 125, tá bom? Olha só, lá na página 125, ele diz, Teorema de Pitágoras é um teorema específico e só se mexe com ele lá no triângulo retângulo. Ah, Glauder, é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus? Sim, pessoal. Ele só é utilizado em triângulos retângulos, tá bom? Cujo um ângulo mede 90 graus, beleza? E outra, você tem que conhecer algumas particularidades desse triângulo, ou seja, alguns elementos. Olha só, você tem um triângulo ABC, ABC. Lembrando que em todo e qualquer triângulo, o lado sempre vai estar oposto ao seu vértice. Então aqui você tem, lado A, vértice A, lado B, vértice B, lado C, vértice C. Tá bom? Outra coisa, todo e em qualquer triângulo, o maior lado sempre está oposto ao maior ângulo. Então você observa o maior lado aqui, que é o valor do A, ele vai estar oposto ao maior ângulo. E esse ângulo aqui, que está no vértice A, é um ângulo de 90 graus. O maior lado em um triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Tá bom? Lembrando que cateto pode ser tanto adjacente quanto oposto a um determinado ângulo. Tá bom? E isso a gente vai mexer um pouquinho mais lá na frente. Agora não. Pessoal, Teorema de Pitágoras, tá bom? Qual é a utilidade dele? No Teorema de Pitágoras você consegue calcular, por enquanto, somente a medida dos lados de um triângulo. Tá bom? No triângulo retângulo. Ah, Glaudio, se por acaso o triângulo não for retângulo, você não pode de maneira nenhuma trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Por quê? Da seguinte maneira, pessoal. Para se trabalhar com o Teorema de Pitágoras, você tem que ter a hipotenusa. Tá certo? Ah, Glaudio, tem hipotenusa, sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus? Sempre. Ela sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras nós temos, olha só a fórmula. A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que o B e o C são os catetos. Glaudio, como é que na questão vai estar me passando? Me diz aí um exemplo. Olha só que o exemplo, Encontre o valor, o lado X, desconhecido no triângulo a seguir. Aí você tem um triângulo, olha só. Tu tem um triângulo onde a hipotenusa vale X, um cateto vale 6 e o outro cateto vale 8. O que você faz? Lembre do Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O valor do A sempre é a sua hipotenusa, então aqui é o X. X ao quadrado igual 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado igual 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado 64. E quando você somar 64 mais 36 fica 100 e vai efetuar a raiz quadrada do número 100. E a raiz quadrada do número 100 vale quanto? Vale 10. Beleza? Então, pessoal, no Teorema de Pitágoras você vai aplicar potência, uma adição e uma raiz. 3 operações que vocês já conhecem desde o 6º ano. Tá bom? Então, assim, para se trabalhar, para calcular a hipotenusa, eu tenho que ter os catetos. Para calcular um cateto, eu tenho que ter a hipotenusa e o outro cateto. Tá bom? E só substituindo a fórmula. E sempre lembrando que o valor do A, o valor que está no primeiro membro, tá certo? Sempre vale para a hipotenusa.
Beleza? Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. E o maior lado sempre vai estar oposto ao maior ângulo. Tá bom? Então, pessoal, tentem fazer agora a atividade de casa de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de acompanhar a escola pelas redes sociais. Tá bom? E também fazer a atividade de vocês lá no portal. Show de bola? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.